Olá, mundo! Bem-vindos para o segundo vídeo do Beer for Devs, onde a gente vai falar sobre QA e seu kit de sobrevivência. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, que a gente volta depois da vinheta. Quais as ferramentas do dia a dia do QA? Quais são as principais técnicas de automação? Essa e outras perguntas respondidas agora pelo nosso time de especialistas composto por Wilson Augusto Freitas de Souza, QA da TOTUS, José Paulo, QA Engineer da TOTUS, Larissa Silva, QA da TOTUS, André Barbosa, QA da Mob Alto e Rafael Pisani, Tech Lead da TOTUS, e quem vai comandar o bate-papo por aqui. Vai que é sua, Pisani! Valeu, Maurício! Bom, pessoal, seguindo aqui o assunto relacionado à qualidade, né, a gente vai abordar assuntos, qual o instrumental para o dia a dia desses profissionais, né? Que tipo de ferramenta que eles usam, desde da organização, da rotina, do fluxo de trabalho até ferramentas técnicas, né? A gente sabe aí que hoje existem processos muito sofisticados para teste automatizado, muitas vezes relacionado ao CI/CD, um pouquinho aderente ali ao trabalho do DevOps, né? Então a gente vai trazer luz aí a essas ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas, né, que a gente pode utilizar. A gente tem, vou falar um pouco assim de cada superficialmente. A gente tem o Postman, que vai ali fazer alguns testes de API, por exemplo, de uma forma mais manual, onde a gente vai fazer algumas requisições para ver se o time de desenvolvimento de back-end construiu ali as APIs da forma que elas foram prototipadas lá atrás. Pensando em questão mobile, a gente tem o Browser Stack, que ele, além da questão mobile, ele também simula alguns outros tipos de browser, o Safari ali, o próprio iOS, o próprio Android, em vários tamanhos de telas. Então ele vai contribuir ali, principalmente nessa questão do mobile. E na automação a gente tem N ferramentas ali que a gente pode utilizar. Nós temos o próprio Cypress também, que ele vai utilizar tanto para a parte de automação de API, mas o seu foco é no end-to-end ali, quando a gente fala da aplicação de front-end, para auxiliar na experiência do usuário. Nós temos o Selenium também, que é uma ferramenta um pouco mais antiga, que também é para o end-to-end, também pode utilizar ali para a parte de API. Mas são essas as principais assim que a gente pode elencar. Tem N outras. O próprio Appium também, que vai utilizar para automação de mobile. Então, hoje, assim, nós estamos num momento em que tem muitas ferramentas que podem contribuir ali para o dia a dia do QA. Para o público dev aqui, deve ter ouvido falar de alguns nomes, principalmente, por exemplo, o Postman, que é uma ferramenta de rotina, é uma ferramenta que ela é comum no ambiente de desenvolvimento para um ambiente de qualidade, né? É natural que a gente queira acessar APIs, que a gente queira consumir APIs para a gente poder ver o seu retorno de uma forma prática e rápida, sem depender de rodar a aplicação, né? E isso é um ponto que o QA ele atua muito forte, né? Se você parar para pensar num coverage, né, numa cobertura de teste, faz sentido o profissional de qualidade atuar em testes de API, porque a API ela concentra ali toda a regra de negócio, né? Então, naturalmente, se você consegue testar as APIs de aplicação, você garante ali que os cálculos, as regras vão estar cobertas, né? Na sequência, o Zé citou para a gente a ferramenta, o Cypress, né? O Cypress ele dá mais um apoio também ao teste end-to-end. Ele tem muito arsenal ali para trabalhar com teste de API. A alternativa do Cypress é o Selenium, que é uma ferramenta um pouco antiga. O Cypress é uma ferramenta nova, uma ferramenta mais moderna. Só fazer uma contribuição até para quem não é da área. Quando a gente fala de automação de testes, a gente vai pensar naquele momento lá atrás, onde a gente já entregou a demanda lá em produção. Então é nesse momento que a gente senta com todo o time, tanto o time de desenvolvimento quanto o time de negócio, e vai definir quais os cenários de testes que eles são prioritários para que eles estejam dentro da automação. Então a automação é nada mais do que um script que vai fazer com que aqueles testes eles rodem várias vezes, e ele vai garantir que aquele cenário que é prioritário para todo o time,
toda vez que fizer um próximo deploy para produção, uma nova subida para produção, aquele teste antigo não vai quebrar e a experiência do usuário ela vai estar sempre sendo garantida e não vai minimizar o tempo ali que o QA teria que fazer manualmente aquele processo, e é um processo demorado, às vezes a gente tem 100, 200 cenários que são prioritários, então imagina tanto de tempo que a gente gastaria ali fazendo um teste manual, né? Essa técnica que o José falou agora é conhecida como teste de regressão. Vou dar um exemplo para ficar um contexto mais claro para todo mundo. A gente entregou um cadastro de usuário pessoa física. Então passou por todo aquele processo que a gente já falou no vídeo anterior, onde é feito o refinamento, o QA faz as validações, a gente apresenta para o cliente, para os interessados no projeto, eles dão um ok, a gente sobe isso em produção, faz o deploy. Né? Aí vai entrar num novo ciclo de desenvolvimento, onde a gente vai ter novas atividades. Então pensa lá que o cliente, né, que vai utilizar, que paga ali, né, o projeto, ele fala, agora eu quero um cadastro de pessoa jurídica, além da pessoa física. Então o time vai participar do refinamento, vai fazer todo aquele processo e o QA vai validar as atividades para garantir que a pessoa jurídica vai ser entregue conforme foi solicitado. Só que a pessoa física já está em produção. O cliente final ele já tem acesso ao cadastro de pessoa física que ele está utilizando. Só que a gente vai inserir um bloco de um trecho de código que vai mesclar com o código que está em produção. A gente não consegue garantir que esse código novo ele vai gerar um comportamento inesperado em produção e vai afetar o usuário final lá que está fazendo seu cadastro de pessoa física. Então, a gente usa essa técnica do teste de regressão para garantir que, independente do código, independente do código que for inserido, a aplicação continua se comportando da forma que deveria. Só que aí, como o José falou, né, conforme o projeto vai crescendo, os testes de regressão vão aumentando, né? E chega um momento que fica muito custoso para fazer essa manutenção. Às vezes a gente precisa ter um pouco de urgência para fazer esse deploy em produção e a gente não tem tempo, né? Que às vezes, por exemplo, sei lá, você está numa startup, você quer entregar o seu código em produção para se antecipar a alguma estratégia de mercado e entregar antes do seu concorrente. Só que só o QA que vai garantir que o seu código está funcionando. Então, o teste de regressão automatizado garante isso. Então, a gente cria o script usando o Cypress, como ele falou, por exemplo. Aí a gente faz a validação desse novo código, né, que é a pessoa jurídica que eu usei como exemplo. E depois que a pessoa jurídica for entregue em produção, a gente vai sentar com o time e vai falar quais os testes automatizados de pessoa jurídica a gente vai colocar. Então, o teste de regressão ele também vai aumentando, né, a automação. Isso daí também entra na parte de manutenção para o QA, né? Então ele tem outras atividades além de só testar manual. E tem um benefício muito grande que é justamente dar um feedback mais rápido para o time. Então ele vai poder falar, galera, pode subir, porque um teste automatizado ele executa muito mais rápido do que o teste manual. E pode evitar também possíveis erros, né, de execução de uma pessoa ali, né, rodando o teste manualmente, exaustivamente, fazendo a mesma coisa. Né? Às vezes ele esquece alguma coisa e a automação está ali executando sempre a mesma coisa, quantas vezes for necessária. E reforçando também assim na parte de teste de regressão, qualquer tipo de teste pode entrar nesse fluxo dos testes regressivos. Isso daí é uma coisa bem básica. E assim, hoje a gente tem ferramentas de paralelismo para reforçar também e diminuir o tempo dessas execuções. Só que mesmo assim, inclusive o que o Wilson acabou de falar, os testes manuais na regressão pode gerar certos vícios que você acaba entrando muito naquele fluxo de sempre fazer aquilo e acaba perdendo visão em outras funcionalidades. Isso daí é um risco que a gente tem no caso do teste manual, né? Legal. Fala um pouquinho pra gente lá do que a gente usa de IDE, o Visual Studio, como que ele se comporta, o que ele nos apoia pra gente desenvolver o código de teste. Eu gosto bastante dela, que eu vejo que ela é bem simples, né? Parece um bloco de notas. E o Cypress também, eu gosto muito dele porque ele ele executa tipo dentro do navegador e ele também abre como se fosse mais uma janela. E nessa janela você consegue gerenciar os testes. Então, o exemplo, eu quero
selecionar o teste A, o D e o E. Então, eu não preciso executar todos de uma vez ou um por um. Você consegue executar vários ao mesmo tempo, ou se não, executar aquele único passo. Assim, ajuda também o QA, né, a também caçar bugs no seu próprio código, que isso também acontece bastante. Legal. Cypress, então, a gente percebe que é uma ferramenta muito completa, né, na nossa rotina, que pelo menos a gente usa diariamente, é algo que nos atende aí muito bem. Uma outra ferramenta que é muito importante, que o José citou, é o Browser Stack. Né? A gente pode parar para pensar na diversidade de devices, de dispositivos que a gente tem que atender hoje em dia. Né? Tem uma infinidade aí de celulares com resolução, um software pode rodar numa televisão, isso é uma rotina, é o que a gente tem que lidar. O teste é apoiado apenas no browser, a gente sabe que o browser ele tem um spec, que ele dá um apoio, mas é algo aproximado, não é algo tão real. Por isso que a gente conta com o Browser Stack, ali, que é uma ferramenta que provê uma infraestrutura vertical para a gente testar dentro de um device. Então, é interessante a utilização do Browser Stack, porque se a gente pensar em custo para a empresa, né? Imagina a gente ter que comprar, a empresa ter que comprar um iPhone 10 para a gente poder testar e garantir que o usuário que tem um iPhone 10 ele vai acessar e vai ter uma experiência que a gente desenvolveu pensada naquele device, né? Aí daqui 1 ano, 2 anos surge o iPhone 11, iPhone 12, então a empresa vai ter que ficar comprando o device. Fora Android, né, que tem inúmeras versões, né, tamanhos de tela. Então o Browser Stack é uma ferramenta que faz testes em nuvem. Então eu consigo do meu computador acessar um device farm lá e selecionar qual que é o sistema operacional, qual que é o celular, qual que é o device, qual que é a versão dele, né? E qual que é o browser que vai ser executado. Ele liga, se conecta a um device real, então eu consigo testar num device real, só que à distância, né? Então isso gera uma economia, né, para a empresa, que a gente não precisa ficar fazendo essas trocas de device, ficar comprando, que às vezes a gente entende que às vezes a empresa não tem a verba ali disponível e a gente consegue dar um maior abranger mais os nossos testes, né? Com a ferramenta Wilson, e também a gente pode ver as versões também. Pode ser que um navegador na versão X tenha um bug e na versão atual não. Então, às vezes, pode ser que o usuário está com uma versão desatualizada e a gente testa com a versão atual e não sabe por quê. Então, também isso ajuda a gente também a ver às vezes uma versão pode causar um erro ou não, dependendo. E um ponto bom ali do próprio Browser Stack é que você consegue fazer o link com o GitHub, né? Então você consegue subir trechos específicos de código, às vezes você ainda não tem um ambiente de homologação ali, só tem um ambiente de dev, um ambiente de prod, então às vezes o QA ele fica ali naquele meio termo, então você consegue fazer um próprio link com o Browser Stack e subir aquela versão, aquele trecho de código que o dev criou, e fazer esse teste ali no Browser Stack, como todos falaram aqui, em N devices, em vários browsers também. Perfeito, perfeito. E além dessas ferramentas extremamente técnicas, né, que são ferramentas aí de execução de códigos, a gente também precisa de uma ferramenta de organização mínima. Né? Normalmente é a mesma ferramenta que é utilizada por todo o time, onde a gente organiza as tarefas, organiza as atividades, né? Uma ferramenta muito boa é o ClickUp, que é uma ferramenta nova também, né? Ela tem ali um apelo visual muito mais forte, ela é muito mais uma ferramenta elegante, né? Eu diria assim, que traz um volume aí de dashboard e uma construção de relatórios muito mais eficiente, né? Então, entendendo isso, pessoal, vamos trazer um assunto, qual é o benefício ali, qual é o papel da automação dentro de um processo aí de qualidade? O papel da automação é você, basicamente, assim, ganhar tempo, né? Você ganhar tempo do time do QA, principalmente. Como o Wilson falou anteriormente, no momento de um deploy, você fazer ali um teste regressivo bom, de fato, que vai abranger todos os cenários, não vai esquecer de nada. Até para o próprio time do desenvolvimento, para subir no ambiente de homologação, a hora que ele rodar a pipeline, você ter os próprios testes regressivos já em HTML, que também já vai mostrar ali se ele não quebrou nenhum trecho de código. E
E é bom também porque a partir do momento que o QA ele começa a desenvolver, ele também começa a sentir as dores do próprio time de desenvolvimento, né? Então você consegue também, às vezes o cara errou, não é porque ele quis errar, às vezes é porque todo mundo tem vício, todo mundo acontece e todo mundo é passível de erro, né? Então o QA ele ganha mais esse skill da automação. Perfeito. E pensando como um time, a gente ganha também a característica de resiliência. Porque, como ele citou aí, um profissional, uma pessoa pode falhar e é natural que falhe. Quando a gente automatiza o processo, ele vai ser algo um pouco mais sólido, né? No sentido de ter sido validado, de ter ali um fluxo bem definido. Então esse é um ponto também que é muito importante da automação de teste, que entrega muito valor. A automação também, a gente pode combinar tipos de testes, né? Por exemplo, às vezes eu tenho... A automação ela é mais rápida, mas às vezes eu tenho uma urgência que, tem que subir agora. Eu posso taguear os meus cenários de teste na automação e fazer um teste de fumaça, um teste rápido ali, somente naquele trecho de código que a gente precisa garantir que não vai quebrar. Então, por exemplo, pensando, sei lá, no cadastro que a gente comentou anteriormente. Então, o que seria um teste de fumaça para o cadastro? É o usuário poder entrar e poder se cadastrar. Fazer algumas validações de inputs, por exemplo, de CPF, de CNPJ, alguns dados que são únicos, né, que não podem se repetir, e a gente garante isso nessa técnica que a gente chama smoke test, né, o teste de fumaça. E isso a gente tagueia e consegue passar ali na hora de rodar a automação. Eu quero que rode só os testes tagueados, ou eu quero que rode a regressão toda. Isso também é um benefício da automação. Boa noite, meu nome é Gustavo, eu sou do time de atração e seleção da Squad de Torres. E eu queria saber o que seria o teste complete e quais são os seus benefícios. Algumas ferramentas pagas, como o Test Complete, até o Quality Center da HP, essas ferramentas elas gerenciam os cenários de teste, automação. Então você não precisa ficar fazendo integração com outras aplicações. Então você paga ali, você vai ter um suporte já direto. E dentro desse contexto todo você não precisa ficar, eu vou precisar do time tal para fazer uma integração, para rodar no Git, alguma coisa assim, na esteira. Coisas do tipo, né? Ela já gerencia os testes, já é o relatório principalmente, né? Acho que Exatamente. A maior parte é o relatório. Que algumas ferramentas, hoje a gente tem alguns plugins, né? Que a gente utiliza, open source, para entregar com o Selenium, com o Cypress, que a gente consegue gerar relatórios de teste. Que é uma das eficiências que as ferramentas open source têm um pouco ainda, né? Exatamente, porque apesar de ter o benefício de ser open source, você tem que ficar coletando informações em vários lugares diferentes. Uma ferramenta paga, por exemplo, como o Test Complete, está tudo centralizado. Então você tem o seu gerenciamento de test case, você tem o seu report, né? O gráfico ali que você vai poder compartilhar com o time, está tudo centralizado ali. Mas ele não substitui a sua técnica de teste, a forma como você faz as suas validações no dia a dia, né? Sim, é mais um facilitador mesmo. É um facilitador, exatamente. E esse foi o nosso segundo vídeo do Beer for Devs falando sobre QA. E se liga que na próxima semana a gente vai falar de como seria o mundo sem o QA. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, que a gente volta na próxima semana. Grande abraço e até lá!